A Bíblia diz que Satanás não veio com 10 dias tentar Jesus. Satanás não veio no 20º dia. A Bíblia diz que depois de 40 dias, quando surgiu a fragilidade humana, quando surgiu a necessidade humana, Satanás se aproximou. Você pode imaginar a cena, o tentador observando Jesus no seu jejum, na sua introspecção, na sua comunhão com Deus. Ele estava procurando ouvir a voz de Deus. Ele queria entender o plano de Deus. Ele queria que Deus desse o sinal, o ok, para que ele pudesse começar o seu trabalho. E Satanás, como um leão, a Bíblia fala que ele é parecido com um leão. Ele ficava rondando a sua vítima. E imagine Satanás olhando 10 dias Jesus sem comer, 20 dias, 30 dias, quando o corpo humano extenuado não resistia mais. E quando a fragilidade humana surgiu, Satanás se aproximou. Que quadro! Satanás sempre vai procurar momentos de fragilidade. E ele vai abrir estas brechas. E você vai observar que ele é habilidoso em criar estas lacunas. Ele vai colocar esses momentos na tua vida para que você se assuste. E Satanás chegou para Jesus e disse: se você é o Filho de Deus, transforme as pedras em pães. Interessante. Será que Satanás tinha dúvidas sobre Jesus? Você acha que ele não conhecia Jesus? Você acha que eles não tinham vivido lá no céu muito tempo juntos? Eles viveram muito tempo juntos. Se tem alguém que conhece Jesus, é Satanás. Ele andou ao lado de Jesus. E ele navegou no universo ao lado de Cristo. Eles tiveram uma ruptura, uma separação. Mas ele conhece muito bem Cristo. Por que ele disse, se você é o Filho de Deus? Por quê? Porque Satanás, ele tem alguns conceitos baseados em dúvida. Satanás, ele gosta de trazer dúvida para o ser humano. A dúvida é uma atitude satânica para levar o ser humano à desconfiança. Toda vez que Satanás aparece em corpo humano ou em ideias humanas, ele vem trazendo dúvidas. Será? Foi assim com o primeiro par, com o primeiro casal. Ele chegou para o jovem par e disse, será que é isso mesmo que Deus disse? Não, Deus disse para não comer dessa árvore. Não acho que é isso. Pode comer, eu sou uma serpente, estou comendo. Olha, serpente não fala. Mas eu estou falando porque estou comendo. Eu acho que Deus não falou isso. Se tu és o Filho de Deus, transforme as pedras em pães. A necessidade de Cristo era comida. Estava com fome. Eu te pergunto nessa noite, será que alguém peca por ter fome? Será que alguém está pecando por sentir vontade de comer? Você acha que alguém que está sentindo necessidade de comer, ele comete algum pecado por desejar um alimento? Aonde que está a tentação, pregador? Aonde que está a armadilha de Satanás? Ah, sim. E Satanás, ele confunde. Na verdade, a comida não é o problema. A comida, na verdade, é uma necessidade que o ser humano tem. Agora, sabe qual o problema? É como a comida vai vir. E Jesus, ele podia transformar tudo. Ele é Deus. Ele está na roupa de um homem, estilo de um carpinteiro, mas é Deus. Se irradiar um raio de sua glória, ele fulminaria tudo ao seu redor. Se ele dissesse às pedras, e ele dissesse às montanhas, se ele dissesse, olha, se transforme num banquete, surgiria imediatamente um banquete para Deus, para Jesus naquele momento. Satanás, ele disse, use o teu poder. Sabe aonde está a tentação? A tentação está exatamente na hora que Satanás tira a tua comunhão com Deus, te afasta de Deus. Aonde que está o perigo? O perigo está quando você quer se independer de Deus. Aonde está o problema? Quando você quer se afastar de Deus. Então ele diz, olha, deixe Deus de lado, use o teu poder e faça algo em benefício próprio. E Jesus olhou para Satanás e ele disse, olha, não é de pão que vive o homem. Que frase. Eu não entendi, Jesus. Como não é de pão? Sem pão ele morre.
Jesus é mais profundo do que você imagina. Jesus olhou para o inimigo e disse, eu estou com fome. Mas não é de pão que eu preciso agora. Sabe do que eu preciso? Eu preciso de ouvir e respeitar a vontade de Deus. Ele ainda não me providenciou o pão. Eu ainda não vou ter pão, mas eu não vou morrer porque Deus cuida dos seus filhos. Interessante. No final desse relato, os anjos de Deus aparecem providenciando o pão. E eles servem Jesus, você está notando? Jesus estava a alguns minutos de receber o pão. Satanás, ele é astuto, ele sabe chegar um pouco antes de Deus. E ele já conseguiu sucesso com alguns. Saul, por exemplo, quando ele não conseguia ver alternativa, ele pega nas coisas sagradas e diz, não, vamos ter que fazer isso aqui, porque Deus esqueceu a gente. Assim foi com Jacó. Jacó diz, Deus me esqueceu, e eu tenho que fazer algo em meu benefício. Então eu vou vestir a capa do meu irmão e vou agir, porque se eu não fizer, Deus esqueceu. E ele estava tão perto de Deus cumprir a promessa. Eu gostaria de dizer algo a você. Deus nunca esquece um filho. Nós podemos esquecer, a Bíblia diz até a mãe pode esquecer, mas Deus não pode ser comparado a ser humano. Deus não esquece, você esquece, Ele não. Satanás disse, opa, você está falando de coisas sagradas? Então ele levou para o templo, e Jesus foi agora conduzido ao templo, provavelmente num voo livre, e lá em cima do templo, Satanás disse, eu tenho uma dúvida. Eu estou com um problema espiritual. E eu quero tirar essa dúvida com você. Você disse que está escrito. E ele pega a Bíblia, Satanás pega a Bíblia. Eu gostaria de lhe dizer nessa noite, que se você lê a Bíblia, se você não lê, tem alguém que lê. Eu quero te dizer nessa noite, se você entende da Bíblia, ou se você não entende, tem alguém que compreende a Bíblia. Eu quero te dizer nessa noite, se você gosta da Bíblia ou não gosta, tem alguém que sabe as profecias. Satanás é um profundo conhecedor das Escrituras. E você quer ter uma ideia do poder que ele tem? Ele é capaz de entrar dentro da Bíblia, mudar o contexto e te vender um evangelho mentiroso. E você acreditar ainda. Essa é uma das maiores tentações. Olha só. Que coisa mais perfeita que isto? Ele pega a Bíblia, muda a ideia da Bíblia, entra dentro de uma igreja e prega um evangelho mentiroso. E o pior é que as pessoas acreditam. E agora ele leva Jesus para dentro da igreja, lá em cima do templo, um local sagrado. Jesus, como um judeu, sabia daquele local, da importância daquele local. E agora Satanás diz, olha, eu estou com uma dúvida. A dúvida é, eu quero que você prove que é Deus. Se atire para baixo, e eu quero ver os anjos te socorrerem, porque está escrito, olha só, esse é uma visão de Satanás, olha só, está escrito que os anjos vão te socorrer, eles vão te pegar, eles vão te segurar e você não vai cair lá embaixo. Me tira essa dúvida. Se Jesus tivesse pulado, eu gostaria de te dizer que ele não teria sido salvo pelos anjos. Mas por quê? Toda vez que você de forma presunçosa, prepotente, desafiadora, quer forçar Deus a agir em teu benefício, você comete um pecado que é tentar Deus. Não se tenta Deus. Toda vez que você é presunçoso, sabe quem é Deus? É você, não é Deus. Toda vez que você é presunçoso, é você comandando Deus. Está cheio de pessoas no mundo hoje que estão dizendo para Deus o que Ele tem que fazer. Agora olha que absurdo. As pessoas estão dizendo, Deus, você tem que agora vir aqui e tem que curar o meu filho. Que coisa mais sublime que isto. Tem que curar, meu filho não pode ficar doente, não pode morrer. Sim, eu entendo, teu filho, você quer vê-lo vivo. Mas será que é o melhor? Será que o teu filho com vida, com saúde, depois, aos 19 anos, não vai se drogar, não vai ser um mau caráter, não vai terminar numa cadeia, finalmente morto por um crime? Você acha que é Deus? Você acha que pode? Você está notando a dimensão? Você está entendendo?